está no grupo já entrou, tá? Então, quem for entrando, eu vou dando feedback, mas vamos iniciar aqui a nossa aula. Deixa eu Thaís, compartilhar. o seu vídeo está pausado, será que é só para mim? Será que é porque eu estou abrindo compartilhamento? Pera lá. Aqui, para mim, particularmente, está normal. Tá normal? Eu vou sair e Vídeo entrar e de novo, então voz. acho que é a minha Tá? conexão. Aqui tá ok também. Acho que é a minha conexão. Pode ser. Daí, pessoal, igual eu estava falando das dúvidas, no decorrer, vão anotando as dúvidas. Vão anotando as dúvidas, que daí, no final, eu vou abrir para poder tirar todas as dúvidas, a poder explicar aí, vocês, né, forem entendendo. Vamos lá, deixa eu só liberar o slide aqui. Ai, gente, até desculpa, a não sei que a plataforma ia ser o Zoom. De última hora, o meu Zoom deu problema. Não estava conseguindo mais... Opa, eu acho que parou o compartilhamento, né? De última hora, o meu Zoom deu problema. E aí, só ia ter que usar daquela forma que dava só 40 minutos de aula. E eu acho, gente, que eu vou tentar ser breve, mas a gente tem muita coisa aqui para ver. E eu quero ver vocês aplicando esse decreto depois daqui, hein? Ganhando dinheiro com isso, porque a execução de pena ela é uma margem muito grande para o advogado entrar na advocacia criminal e para o advogado adquirir também aí autoridade na área. Vamos lá, tá aparecendo para vocês aí os slides? Sim, Thaís. Tá aparecendo? Ok, então. Gente, vamos lá, então. O decreto 11.302, ele trouxe aí a modalidade de indulto, muito embora ele seja praticamente exclusivo de indulto, nós tivemos, o último artigo dele fala de comutação, tá? Comutação de pena, que foi um benefício aplicado por muitos anos, até o decreto do ano de 2017 nós tivemos, e posteriormente, com a entrada do Bolsonaro, de fato, o decreto foi aplicado somente para presos militares. Esse decreto também, a maior parte dele foi para preso militar, para condenado militar, perdão, mas teve alguns artigos que englobam aí os nossos clientes. Inclusive, gente, eu acredito que não tenha ninguém aqui que advogue nessa área militar. Tem alguém aqui é advogado de policial? Eu acredito que nós não temos hoje aqui. Então, eu vou trazer a aula com base naquilo que nós vamos trabalhar, com que nós vamos ganhar dinheiro, que é os nossos clientes aí do dia a dia, tá? Vou mencionar, vou falar dos outros artigos para vocês saberem que tem no decreto, mas o nosso foco são os condenados sem ser militares, tá? Admitindo aqui. Boa noite, Isabela. Só para a Isabela que entrou agora, tá? Vamos iniciar a aula nesse exato momento, estava só fazendo uma parte introdutória. Aí eu vou pedir para que vá anotando as dúvidas, que no final eu vou abrir para poder sanar as dúvidas, tá? Pessoal, vamos lá então, tá? Para quem que aplica-se o decreto? Número 1, nós temos os condenados comuns, entre aspas, tá? Que não são os militares. Então, condenados com doença. Nós vamos ler o artigo 1º e vamos ver quais são as doenças, mas são doenças assim que o condenado tem que estar quase morrendo mesmo para conseguir um indulto por doença. Número 2 são os condenados militares, os agentes públicos, os integrantes dos órgãos de segurança. Inclusive, esse decreto teve um artigo de cunho muito pessoal, onde o Bolsonaro tentou favorecer os condenados do massacre do Carandiru. E nessa semana, na sexta-feira, o STF deu uma liminar, a Rosa Weber cortou esse artigo, suspendeu a aplicação desse artigo. E tem até uma intervenção da Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Tem um áudio de alguém dando interferência, viu, gente? Tenta manter o microfone fechado. Tem um áudio dando interferência. Aí, obrigada. Então, os maiores de 70 anos
e os condenados por crime cuja pena máxima em abstrato não ultrapasse 5 anos. Agora eu vi que faltou um N ali. Depois eu disponibilizo o decreto, os slides para vocês. Então, os condenados por crime que a pena em abstrato, a pena máxima não ultrapasse 5 anos, é esse artigo que nós vamos mais utilizar, tá, gente? Que vai caber para crimes como receptação, furto simples, mas eu chego lá para explicar para vocês. Então, nós temos esses condenados, comum com doença, os militares, os maiores de 70 anos, e os condenados onde a pena máxima em abstrato não ultrapasse 5 anos. Tá, a ADI 7.330 foi a suspensão que o STF deu essa semana, relacionado exclusivamente ao artigo 6º caput do decreto, tá? E o parágrafo único desse artigo, e o artigo 7º, parágrafo 3º. Por que houve a suspensão desse artigo? Esse artigo prevê que haveria indulto para os condenados militares que tivessem cometido crimes há mais de 30 anos e que o crime não fosse considerado hediondo na época. Ou seja, quando teve o massacre do Carandiru, foi em 1992, e o homicídio qualificado entrou na Lei de Crimes Hediondos em 94. Então, quando ocorreu o massacre, o homicídio qualificado ainda não era crime hediondo. Então, esse artigo ele é praticamente para beneficiar os policiais militares que foram condenados no massacre do Carandiru. Não só militares, mas os agentes penais também, quem fosse integrante da força pública. A ADI suspendeu a aplicação desses dispositivos, até porque o artigo 7º, nós vamos ver que ele traz os crimes impeditivos, que são crimes que não recebem o indulto, e dentre eles, o parágrafo 3º traz os crimes com violência e grave ameaça. Então, no artigo 7º, parágrafo 3º, ele fala que os condenados militares que cometeram os crimes há mais de 30 anos do artigo 6º também poderia ser indultado, mesmo que fosse com violência. Então, assim, foi bem específico para os policiais do massacre do Carandiru e foi suspenso, tá, pela ADI 7.330. E eu acredito que vai ser confirmado ao final, porque a Corte Internacional dos Direitos Humanos interviu, porque na época foi determinado que o Brasil apurasse esse massacre. Então, se houver um indulto hoje, eles vão estar indo contra o que foi determinado pela Corte Internacional. Então, eu acredito que esse artigo nem volte a aplicar, tá? Então, como eu disse, o decreto 11.302, ele tem uma redação bem ambígua, ele tem uma redação bem conflitante, e ela dá margem a muitas interpretações, tá? Então, você como advogado, nós vamos ler o decreto, e eu quero que a partir de amanhã vocês apliquem o decreto, criando as teses de aplicação do indulto que eu vou ensinar para vocês aqui hoje, tá? Mas o artigo 5º fala que aplica, o artigo 7º já veda, fala que não pode, que as penas têm que ser somadas. Mas vocês vão ver que são detalhes na redação que fazem a diferença na hora de você fazer a defesa. E o advogado criar teses para poder mandar para o tribunal, porque em várias comarcas, como Londrina mesmo, que já começou a negar os indultos, vai ser o tribunal para dirimir esse conflito aí na redação, tá? Então, vamos lá. As hipóteses de indulto para condenados, entre aspas, comuns, tá? Vamos para o artigo 1º do decreto. Então, o artigo 1º, ele traz essa situação de doença, tá? No seu inciso 1, ele diz que aplica-se o indulto para condenados com paraplegia, tetraplegia, cegueira, posteriormente à prática do delito ou dele consequente, comprovada por laudo médico oficial ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo da execução. Por doença grave permanente que simultaneamente imponha severa limitação de atividade e exija cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal, pela respectiva equipe de saúde, comprovada por laudo médico oficial
ou na sua falta por médico designado pelo juízo da execução. Então, doença grave e permanente, que não vai mais ter cura e que a unidade não consiga tratar aquele preso. Por doença grave, como neoplasia maligna ou síndrome da deficiência imunológica adquirida, abre aspas, AIDS, em estágio terminal, ou seja, não basta o cliente lá ter a doença, ele tem que estar em estágio terminal, comprovado por laudo médico oficial ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo da execução. Se vocês quiserem abrir o decreto aí no computador de vocês e irem acompanhando, tá, gente? Fiquem à vontade. Aí entra o artigo 4º. O artigo 4º, eu creio que vai começar a ter um pouco mais de aplicabilidade. Nós temos hoje muitos condenados aí maiores de 70 anos ainda presos no sistema prisional. Então, o artigo 4º traz que será concedido o indulto natalino às pessoas maiores de 70 anos de idade, condenadas à pena privativa de liberdade, que tenham cumprido pelo menos 1/3 da pena. Então, você vai lá e olha, maiores de 70 anos e cumprido 1/3 da pena. Eu pus uma observação aqui, o seguinte, os requisitos, eles têm que ser atingidos até 25 de dezembro, tá? Ele tem que ser atingido até 25 de dezembro, a data ali onde o decreto é aplicado. Então, mas o meu cliente fez 70 anos dia 1º de janeiro de 2023. Você já não consegue aplicar o decreto. Então, os requisitos, eles têm que ser, ele cumpriu 1/3 depois de 25 de dezembro. Ele também não consegue aplicar o decreto. O decreto, ele é aplicado para o ano em que ele foi publicado. Inclusive, isso vale para os decretos anteriores, tá, gente? Digamos que você pegou uma execução penal e você viu que cabe decreto de 2004, 2005 para o condenado e nunca foi pedido. Se ele tinha os requisitos lá naquele ano do decreto, você consegue aplicar. Então, você tem que sempre analisar os requisitos dele naquele ano. E aí você fala, Thaisa, como eu faço isso? Sábado passado, inclusive, eu estava gravando a aula online, que eu vou soltar aí um curso online meu, e eu gravei um curso, um módulo exclusivo de mexer no sistema CU. E nós temos uma aba no CU, quem já fez o meu curso presencial já sabe onde encontrar essa aba, mas nós temos uma aba certinha que mostra os requisitos em cada ano do decreto, vai mostrando quanto o condenado tinha de condenação, quanto ele tinha de pena cumprida, então é bem bacana. Então, por essa linha do tempo, eu consigo fazer essa conferência. Então, retornando, artigo 4º, maiores de 70 anos, 1/3 da pena cumprido, tá? Vamos lá. Artigo 5º. É aqui que entra a nossa aplicação master da aula, tá, gente? O artigo 5º diz o seguinte: será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 anos, tá? O que é a pena em abstrato? A pena em abstrato é aquela prevista lá na lei. Então, eu tenho lá, artigo 155, eu tenho reclusão de 1 a 4 anos. Opa, pena máxima em abstrato no Código Penal é 4 anos. Então, para furto simples, é aplicável o artigo 5º. Aí você pode falar, o seu cliente vai te questionar o seguinte: doutor, ou doutora, mas eu fui condenado num roubo, 4 anos. Eu fui condenado, ou melhor, num tráfico privilegiado. O que acontece? A pena em abstrato, por mais que a pena aplicada ela é inferior a 5 anos, não é a pena aplicada que vai ser considerada. É a pena em abstrato lá na lei. Então, você tem que se atentar à pena prevista para o artigo, para aquele crime, a pena máxima, tá, gente? Então, deixa isso bem anotadinho aí. Aí, o parágrafo único do artigo 5º, que acaba causando um conflito com os próximos artigos que nós vamos dar uma olhada. O parágrafo único diz o seguinte: para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada individualmente
a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal. Então, eu tenho uma ação penal que o meu cliente foi condenado num furto, numa associação criminosa e foi condenado, por exemplo, num tráfico privilegiado. Eu vou olhar a pena em abstrato de cada crime e eu vou considerar de forma individual. E de forma individual, eu vou pedir a aplicação do indulto para aquele crime, tá? Parece fácil até aqui tranquilo. Ô, Thaisa, Oi. me surge uma dúvida justamente nesse sentido, que como a execução ela abrange mais de um crime, dependendo do cliente, né? Eu, por exemplo, dei uma olhada aqui no meu CU e eu verifiquei que eu tenho um cliente que ele tem um furto simples e, posterior, ele tem um roubo. Então, eu consigo aplicar esse indulto nesse furto dele? Sim, você consegue. O furto simples foi na mesma ação penal do roubo? Não. São Você ações consegue aplicar. Maringá está aceitando. Pode fazer amanhã esse pedido aí, que você já exclui essa condenação aí dele. Ah, Tá? maravilha, então. Entendi. Mas nós vamos ter um conflito aqui ainda. Para Maringá vai dar certinho, pode aplicar. Mas calma que o decreto vai ter problema ainda. Tá. Gente, vamos lá. Então, pena em abstrato, coloquei aqui a pena mínima e máxima prevista na lei. Então, trouxe aqui uns exemplos, artigo 155. Então, independe da pena aplicada na sentença, tá? Gente, eu fiz esse slide hoje numa correria, aí eu tô mostrando para vocês aqui, tô vendo aqui, faltando um N, faltando uma letra, mas perdoem aí que é a correria. Então, esse indulto ele é aplicado levando em conta realmente a pena em abstrato, tá? Ainda deve-se observar se há ou não concurso de crimes na mesma ação penal e se o concurso não é com crime impeditivo. Gente, eu vou repetir isso mais para o final. Estou passando agora só para vocês começarem a gravar na cabeça, tá? Que depois de ler o decreto todo, nós vamos entrar nessa problemática de novo. E vocês vão entender por quê. Gente, lembra sempre que concurso de crimes são os concursos que nós temos lá no Código Penal. Concurso material, concurso formal. Então, veja se como eu estou analisando os indultos. Eu pego por ação penal, como a Keren mesmo questionou agora, ela tem um cliente com 2 condenações em ações penais distintas, então esses crimes não ocorreram em concurso, eles ocorreram de forma individual. Porém, mesmo que tivesse tido concurso fosse, por exemplo, o roubo com furto na mesma ação penal. O artigo 5º, parágrafo único, diz que será considerada individualmente a pena privativa de liberdade máxima relativa a cada infração penal. E agora eu entro com um problema, o artigo 7º do decreto, tá? O que é um crime impeditivo? Um crime impeditivo é o crime que não recebe indulto. E qual é o problema que nós vamos verificar agora? Quando eu tenho um crime impeditivo, nós vamos ler aqui no decreto, que o decreto proíbe a aplicação do indulto enquanto o condenado não cumpriu completamente a pena do crime impeditivo. E é aí que entra o problema. Mas vamos lá então. Então, crime impeditivo são aqueles em que não se aplica o decreto, que eles estão previstos no artigo 7º, tá? Então, o que diz o artigo 7º? Caput. O indulto natalino, concedido nos termos do disposto neste decreto, não abrange os crimes. Então, vamos lá. Inclusive, hoje eu fiz uma postagem no Instagram, é até legal às vezes vocês salvarem, que às vezes se tiver dúvida, lá eu ainda não coloquei todos, mas eu vou disponibilizar para vocês depois, só aceitar o pessoal aqui. Eu vou disponibilizar para vocês depois um croquis que eu fiz, como se fosse um resumo, tá? E uma solução dessas problemáticas. Eu vou disponibilizar isso lá no grupo depois. Mas vamos lá, vamos ver quais são os crimes impeditivos do decreto. Então, crime impeditivo que não se aplica o decreto. Inciso 1, considerados hediondos. Então, crime hediondo não aplica o decreto, tá? Crime impeditivo ou a eles equiparados, tá? Que hoje
Temos aí o tráfico de drogas, muito embora eu discuta que o tráfico não tem na lei nenhum lugar que preveja essa equiparação, mas não é o tema aqui hoje. Então, hediondo ou equiparados, nos termos da lei de crime hediondo. Inciso 2, praticados mediante grave ameaça. Então, roubo não se aplica, ameaça não se aplica, qualquer crime que tenha a característica que envolva violência ou grave ameaça, infelizmente, não vai se aplicar, tá? Então, mediante grave ameaça ou violência, contra pessoa ou com violência doméstica, muito embora vocês vão ver que a Lei Maria da Penha também é crime impeditivo, mas o inciso 2 prevê, então, se for violência doméstica, também não se aplica, e familiar contra a mulher, tá? Então, você vai precisar ver se foi crime com violência, já não se aplica. O inciso 3 já traz algumas leis em que também não vai se aplicar o indulto, tá? Então, nós temos a lei de tortura, que é a 9455, não aplica. Lavagem de dinheiro, não se aplica. Crimes da Lei Maria da Penha, não se aplica o indulto. Crimes da Lei 12.850, que é a Lei de Crime Organizado, não aplica o decreto também. E temos a Lei de Antiterrorismo, que é a 13.260, também não se aplica o indulto, tá? Nenhum crime dessas leis vão se aplicar. Aí, claro, os crimes sexuais que não são considerados hediondos, tá? Então, nós temos os artigos direcionados a estupro, que já são crimes hediondos, e o inciso 1 veda, tá? E aí, o inciso 4º vem e traz outros crimes sexuais do Código Penal que não pode ser aplicado o indulto. Então, 215, 216, que é a importunação, são vários dos crimes sexuais previstos no Código Penal, 218A, o 218B, o C. Então, esses crimes também não se aplica o decreto, tá? O inciso 5 traz também proibição ao artigo 312, que é o peculato, ao 316, que é o crime de concussão, o 317, que é a corrupção passiva, e o 333, que é corrupção ativa. Então, para esses crimes também não se aplica o indulto. O inciso 6, tipificados no caput e no parágrafo 1º do artigo 33, tá? Aí ele traz aqui, exceto na hipótese prevista no parágrafo 4º do referido artigo. Então, tráfico privilegiado, entende-se que aplica o indulto. E é aí que eu ainda não tentei pedir o indulto para tráfico privilegiado, tá? Mas eu acho que seria interessante pegar a pena máxima do tráfico, aplicar a diminuição máxima do artigo e ver quanto que daria essa pena máxima, para ver se aplica o decreto, tá, gente? Isso aqui é uma tese que eu quero analisar para ver se cabe, mas nós não temos nenhum lugar que aplique o decreto. E, inclusive, eu tive numa dessas manifestações que eu enviei para vocês agora há pouco no grupo, eu tinha um crime em concurso com tráfico privilegiado. E a promotora entendeu que a pena máxima do tráfico é 15 anos, então o privilegiado não daria para indultar. Então, já tive aí esse feedback da promotora aqui de Maringá. Mas essa deixa que o inciso 6 passa para a gente, quando ele fala exceto na hipótese prevista no parágrafo 4º, então dá a entender que caberia o indulto no tráfico privilegiado. É uma tese a se levantar, tá? Então, tráfico não se aplica e os artigos 34 e 36 também não se aplica, que é financiamento, ter materiais para produção de droga. Então, esses artigos também não se aplica, tá? Vamos lá. Inciso 7º, tá? Então, os crimes previstos no Decreto-Lei número 1001, tá? Do Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes que se refere ao inciso 1, isso aqui, então, é para condenado militar. O inciso 8, o 8º, é muito importante para a gente,
que são os tipificados no artigo 240 e 244B do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. O 244B é a famosa corrupção de menores. Então, o que acontece? Se você tiver um crime, você está pedindo indulto, e ele for em concurso, por exemplo, com uma corrupção, vocês vão ver que ele precisa ter cumprido o total da pena da corrupção de menor para poder pedir o indulto do crime não impeditivo, tá? Então, o crime de corrupção do 244B do ECA é crime impeditivo, não cabe indulto, tá? E aí, nós entramos nos parágrafos que vão delimitando algumas coisas aí para a gente nessa aplicação. O parágrafo 1º diz o seguinte: o indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que seja reconhecida somente no julgamento do pedido de indulto. Esse parágrafo eu entendo assim: se os requisitos do condenado têm que ser considerados até a data de 25 de dezembro, eu acho que se ele não foi considerado integrante de facção criminosa até o decreto, seria injusto que depois ele fosse considerado. Mas o parágrafo 1º traz isso. Então, digamos que você tem um cliente lá que está condenado em organização criminosa, um exemplo da Operação Alexandria, que temos muitos presos hoje condenados nessa operação, que foi uma operação para identificar integrantes do PCC. Então, os condenados, por exemplo, no processo da Operação Alexandria, já não conseguem indulto em nenhuma pena dele por conta disso, por ser reconhecido integrante de facção criminosa, tá? Mas isso, gente, tem que estar lá no processo reconhecido. E eu entendo que por uma sentença, tá? Então, parágrafo 2º. As vedações constantes na linha B e D, que seria a lei de lavagem, e da Maria da Penha, tá? Do inciso 3 e 2, 3 e 5, que seria o peculato e a concussão, não se aplica na hipótese prevista do artigo 4º, que são lá os maiores de 70 anos. Então, se você estiver analisando o indulto para um condenado maior de 70 anos, que já tenha cumprido 1/3 da pena dele, você consegue indultar, por exemplo, uma Maria da Penha, ou se ele estiver condenado no crime de lavagem de dinheiro, ou no peculato na construção. Então, para os maiores de 70 anos, essa vedação, nesses crimes em específico, tá ok, não cabe, tá? O parágrafo 3º, eu risquei, que foi o suspenso pelo STF. A vedação constante no inciso 2 do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no artigo 6º. O que é a vedação do inciso 2? É os crimes com violência ou grave ameaça. Então, Bolsonaro entendeu que quem cabia o indulto no caso de crime cometido há mais de 30 anos, do condenado militar, não aplicaria esse inciso, justo porque os crimes de homicídio, né, lá do massacre do Carandiru, óbvio, é violência. Então, ele fez isso para poder beneficiar esses condenados. Mas está suspenso. Tá? Está suspenso. Beleza. Vimos o que são crimes impeditivos e já entendemos que crime impeditivo não se aplica o decreto, tá? Então, temos crimes não impeditivos, crimes que eu posso indultar, que daí eu tenho que olhar lá o artigo 5º, a pena máxima em abstrato. Artigo 7º, crimes que não cabe o indulto. Até aqui, ok. Viemos, então, para o artigo 8º, tá? O indulto natalino de que trata este decreto não é extensível às, inciso 1, penas restritivas de direitos. Então, o meu cliente foi condenado no regime aberto e converteu para pena restritiva de direito. O pagamento de pecúnia, pagamento de serviço comunitário. Esses condenados por penas restritivas de direitos não cabe o indulto. Penas de multa, não cabe indulto, tá? E pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo. Então, eu tenho um cliente, por exemplo, que está respondendo uma receptação, porém, ele foi beneficiado com a suspensão condicional do processo. Não consegue aplicar o indulto para essa pessoa. Então, artigo 8º, bem tranquilinho, tá?
sempre dá uma olhadinha nele, se o preço tiver com algum benefício, dificilmente. Agora, uma coisa, voltando no artigo 8º, tá? Digamos que o teu cliente, na época, na condenação, foi condenado numa receptação e pegou uma pena restritiva de direito. Posteriormente, ele foi condenado em outros crimes e houve uma regressão dessa pena por conta de um somatório, o regime ficou incompatível e essa pena passou a ser reclusão. Eu entendo que se essa pena é reclusão na data de 25 de dezembro de 2022, ela já foi restritiva, hoje ela não é mais, você pode pedir o indulto em cima dela, tá? O decreto não veda, não fala nada, ao contrário. Então, vamos lá, artigo 9º. O indulto natalino de que trata este decreto poderá ser concedido ainda que a sentença tenha transitado em julgado para acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior. Então, se eu recorri na ação penal, eu posso pedir o decreto mesmo havendo recurso, tá? Eu vou adiantar uma coisa aqui para vocês, mas nós vamos falar novamente. Onde eu peço o indulto? O indulto, gente, é na execução penal ou na ação penal. Digamos que o meu cliente foi condenado a final do ano passado numa receptação e ele é reincidente, foi condenado em regime semiaberto, que ele vai acabar tendo que cumprir posteriormente aí essa pena. E eu recorri da sentença, tá? Ele está solto, eu recorri da sentença. Eu posso, lá na ação penal, já pedir o reconhecimento desse indulto. Eu não preciso esperar essa pena vir para a execução penal. Eu já posso pedir a aplicação desse indulto, tá? Então, inciso 2. A pessoa condenada seja ré em outro processo criminal, ainda que o objeto seja um dos crimes previstos no artigo 7º. Então, o meu cliente está respondendo, por exemplo, a um tráfico, que é crime hediondo. Ele está respondendo tráfico, mas eu tenho crimes não impeditivos aí, que ele já é condenado, que eu posso pedir o indulto. Então, independente que ele esteja respondendo essa ação penal, eu posso pedir o indulto nos outros crimes, tá? Então, inciso 3, não tenha sido expedido a guia de recolhimento, ou seja, cabe o indulto na ação penal. Então, digamos que você pediu lá e o juiz falou, não, eu não vou julgar, não é minha competência julgar o indulto, tem que ser na execução penal. Não, você pode vir e falar, ó, juiz, o artigo 9 diz que cabe o indulto, mesmo que não tenha sido expedido guia de recolhimento, tá? Vamos voltar lá. Parágrafo único. O indulto natalino não será concedido se houver recurso da acusação de qualquer natureza após o julgamento em segunda instância. Então, abre aspas aqui, recurso especial. Então, digamos que houve recurso especial numa apelação, o decreto prevê, não sei o porquê disso, até porque o recurso especial é bem difícil de seguir para frente, mas se o Ministério Público entrar com recurso especial, você não consegue pedir o indulto em cima daquela pena, tá? Vamos lá. O artigo 10º. O indulto natalino, de que trata este decreto, não se estende aos efeitos da condenação. Gente, isso aqui ele vale para qualquer outro decreto. E o cliente vai perguntar para vocês muitas vezes assim, doutora, e se eu receber o indulto, eu volto a ser primário? A resposta é não. O indulto, ele não apaga os efeitos da condenação. Então, ele não vai apagar a reincidência. Vocês viram que não cabe multa. Então, ele não apaga a multa. Ele não apaga, por exemplo, uma perda de bem que foi dada na sentença, tá? Então, esses efeitos da condenação secundários, que nós chamamos, o indulto não apaga, tá? Então, o cliente continua tendo a reincidência do mesmo jeito. Tá, agora entra a nossa problemática também, tá? Na redação do decreto. Lembra que o artigo 5º falava que no parágrafo único
que seria considerado individualmente cada pena para fins de aplicação do decreto? Aí vem o artigo 11, que é previsto em todos os outros decretos, e diz o seguinte: para fins do disposto nesse decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro, nos termos do disposto do artigo 111, né, que é o artigo da LEP que fala que as penas devem ser somadas. E aí vem o parágrafo único, para piorar com tudo, e diz o seguinte: não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo, aqueles crimes do artigo 7º, enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício. Confuso, né? Mas eu vou explicar. Vírgula. Na hipótese de haver concurso com os crimes em que se refere o artigo 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso 3 do caput do artigo 1º. Esquece essa ressalva por enquanto, isso aqui é na questão dos presos doentes. Vamos até o texto aqui, até o artigo 7º, tá? Gente, o que diz esse artigo? Esse artigo fala que as infrações elas têm que ser somadas, tá? Até 25 de dezembro. Ok. E aí o parágrafo único diz que não vai caber o indulto enquanto o condenado não cumpriu por completo a pena do crime impeditivo. E aí essa parte que eu grifei, você tem que tentar interpretar ela e colocar na sua petição essa interpretação, porque ela diz o seguinte: na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o artigo 7º. O que eu interpreto disso? Esse foi o motivo do promotor de Londrina pedir o indeferimento dos meus pedidos de indulto, e o juiz indeferiu os pedidos lá em Londrina com base nesse parágrafo, nesse artigo, o que não está sendo considerado em Maringá, tá? Maringá está sendo considerada pena individual. Gente, primeiramente, a interpretação ela tem que ser a mais benéfica ao réu, ela tem que ser a mais benéfica ao condenado. Então, se o parágrafo 5º diz que é individual, tem que analisar a pena individualmente, tá? Agora, qual é a brecha que o parágrafo único do artigo 11 dá para a gente? Ele veda essa concessão do indulto se não tiver cumprido a totalidade da pena do crime impeditivo, mas ele diz na hipótese de haver concurso com os crimes que se refere ao artigo 7º. Então, o que eu entendo? Digamos que na mesma ação penal, o seu cliente foi condenado num tráfico de drogas, sem ser privilegiado, num tráfico de drogas, ou num estupro, ou num homicídio qualificado, e nessa mesma ação penal, ele teve uma receptação e um porte de arma. Porte de arma e receptação são crimes cuja pena em abstrato não ultrapassa 5 anos. Porém, foi em concurso com o crime de homicídio, foi em concurso com o tráfico. Então, eu entendo que o parágrafo único veda a aplicação do indulto, nesse caso, para o porte e para a receptação, enquanto ele não cumprir toda a pena do tráfico de drogas, porque foi em concurso com um crime impeditivo, tá? Agora, igual o caso que a Keren falou aqui para a gente, que ela verificou que um cliente dela teve um roubo numa ação penal e ele teve um furto simples em outra ação penal. O roubo é crime impeditivo porque o inciso 2 veda o indulto para crimes com violência. Então, roubo não se aplica, crime impeditivo. Mas o furto da outra ação penal foi em outra ação penal. Ele não foi em concurso com o crime impeditivo. Então, eu tenho que explicar para o juiz que não é em concurso com crime impeditivo. Então, eu peço a aplicação do parágrafo 5º, tá? Do parágrafo único do artigo 5º, que é onde analisa individualmente a pena. Tá? No finalzinho, eu quero até passar para vocês como eu faço as petições, tá? Porque eu começo fazendo uma petição muito simples e eu deixo para me manifestar disso quando eu tenho, primeiramente, parecer do Ministério Público, tá? Maringá, repito, Maringá não está interpretando dessa forma que eu estou passando para vocês, tá? Interpreta que
tem que ser individualmente, a não ser que o concurso seja na mesma ação penal. Já Londrina, Johanna, presta atenção, Londrina não aplica. Londrina, o promotor fez uma leitura cabal do decreto e ele diz que está tudo somado, tem crime impeditivo e ele não aplica. O que você, advogado, tem que fazer? Agravo em execução para o tribunal, especificando de uma forma bem certeira mesmo, explicando de uma forma, mostrando para o tribunal que não houve concurso numa mesma ação penal, tá? Gente, deu para entender ou ficou confuso essa parte? Pode falar, se ficou confuso, a gente dá uma repassada. Acho que vai ficar mais claro, Thaisa, quando você mostrar a petição, mas deu para entender, sim. Entendi, tá. Vou mostrar para vocês a petição. Mas o que vocês têm que ter em mente, eu vou mandar depois esse resumo, tá? Que eu fiz. Então, para você, advogado, entender como que eu vou analisar. Eu vou ensinar vocês a analisar também. Eu vou entrar no processo de um cliente meu e vou mostrar para vocês como eu faço a análise, tá bom? Desse induto. Mas o que eu tenho que ter em mente? Meus clientes não são clientes condenados militares. Então, vamos esquecer os 70 anos, que também é caso bem um pouco mais difícil, e vamos esquecer os doentes. Se tiver esse caso, você vai olhar lá na lei. Vamos se ater ao artigo 5º. Então, para quem cabe o induto? Para o condenado comum que cometeu um crime cuja pena em abstrato não ultrapasse 5 anos. Então, se a pena máxima é até 5 anos, eu posso aplicar o induto para aquele crime. Ok, a pena é até 5 anos. O que eu tenho que ver agora? Segundo passo, o artigo 7º. Preciso ver se aquele crime, muito embora a pena máxima não ultrapasse 5 anos, eu tenho que ver se ele não é crime impeditivo, como a corrupção de menor, que ele tem, acho que pena máxima 4 anos, salvo engano, só que ele é crime impeditivo. Então, primeiro passo, olho a pena máxima em abstrato. Segundo passo, olho se não é crime impeditivo. Terceiro passo, eu olho se o crime impeditivo está na mesma ação penal que o crime não impeditivo. Entenderam? Então, eu tenho que fazer esses 3 passos para poder aplicar o induto. Eu até trouxe aqui, gente, essa problemática, tá? E trouxe um resuminho que depois eu disponibilizo para vocês esses slides também. Então, se na mesma ação penal o apenado foi condenado por um crime impeditivo, que é um crime passível de induto, ou um crime impeditivo, que não é o passível de induto, e um crime passível de induto, não caberá o benefício, enquanto ele não tiver cumprido o total daquela pena. Eu até vou mostrar para vocês no finalzinho um pouquinho da linha do tempo, como vocês olham se ele cumpriu o total daquela pena ou não, tá? Fazer um bônus para vocês aí dessa análise da linha do tempo. Então, o que eu penso? Na mesma ação penal, tem crime impeditivo com crime não impeditivo? Possivelmente não vou conseguir. Só vou conseguir se ele tiver cumprido o total daquela pena, tá? Então, e se a condenação for em ações penais diferentes, tá? Deve o advogado pedir o indulto sob o crime não impeditivo, explicando o parágrafo único do artigo 11. Aí eu até coloquei, porém o promotor ele pode invocar o caput, tá? Que fala do somatório. Então, o que eu tenho que pensar? Se eu tenho ações penais diferentes e o promotor falar, mas elas se somaram, eu vou falar, ó, tem que aplicar, eles não são em concurso, porque o parágrafo único do artigo 11 fala que eles têm que ser em concurso, e aí, então, eu aplico o parágrafo único do artigo 5º. Então, ações penais diferentes, eu tenho que fazer essa divisão, tá? E aí eu coloquei, porém pode ainda o advogado invocar o parágrafo único do artigo 5º e pedir a interpretação mais benéfica ao apenado. Vocês estão vendo como que, às vezes, numa leitura simples,
vocês acham que o decreto está fácil de aplicar. É só eu pegar a pena máxima em abstrato. E aí, o que aconteceu? Alguns clientes me ligaram, alguns condenados, na verdade, me ligaram, que até não eram clientes, pedindo para me analisar se cabia esse indulto. E eles nunca falam se tem advogado ou não tem. Você vê isso quando entra no processo. Em alguns, na hora que eu entrei, eu já me deparei com a petição do advogado, pedindo a aplicação do decreto sobre crime não impeditivo, só que estava em concurso com, por exemplo, um tráfico de drogas. Estava em concurso com um roubo. E aí ele não vai receber o decreto porque o crime foi em concurso com um crime não impeditivo. Tá? Mas nós vamos aí para umas análises para poder ficar mais claro. Eu falo que aula de indulto e comutação são as mais difíceis. Quem fez o meu curso presencial sabe que eu falo, leio o decreto, e assim eu recebo muita dúvida depois. Inclusive, gente, quem quiser o grupo, eu não vou excluir o grupo, tá? O grupo tá ali para a gente poder compartilhar dúvidas e compartilhar também até mesmo decisões que vocês forem ganhando ou mesmo indeferindo. Então, no final, eu quero falar para vocês aí, para a gente fazer essa interação no grupo, tá? E vocês podem mandar dúvida que eu vou sanando aí, em caso que vocês estiverem fazendo análise. Então, vamos lá. Eu fiz aqui, tipo, uma conclusão, para ver se dá para entender. Se o crime impeditivo estiver em condenação por ação penal diferente do crime passivo de indulto, você alega na fundamentação do disposto no parágrafo único do artigo 7º, falando que elas não foram em concursos, tá? E alegando que os crimes não se deram em concurso, sendo assim aplicável o indulto, tá? E eu ainda não tive de Maringá nenhum pedido em que eu tivesse pedido o indulto, mesmo que houvesse concurso. Porque o que eu penso o seguinte, gente, há um conflito na redação. Vocês viram que há um conflito, não é um conflito pequeno, é um conflito grande. Fala que dá o indulto, fala que não dá o indulto. O que eu pensei em fazer? Digamos que eu tenho um cliente que tem um tráfico e tem uma receptação. Eu quero tentar pedir a receptação, mesmo que ela tenha sido em concurso, invocando o contido no parágrafo único do artigo 5º. Porque o artigo 5º ele é bem específico, dizendo que, mesmo que havendo concurso de crimes, a pena deve ser analisada individualmente, tá? Então, você, advogado, pode criar tese, mas a regra é, se houver crime impeditivo, ele não consegue o indulto enquanto não tiver cumprido por completo essa pena, se as penas estiverem na mesma ação penal. Então, observa muito isso. Vamos lá. Tá? Artigo 12, tá? Do decreto. O indulto natalino de que trata este decreto será concedido pelo juízo do processo de conhecimento quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação. Então, aquele caso que eu exemplifiquei, que o meu cliente foi condenado na receptação no final do ano, e ele recorreu, mas o Ministério Público não recorreu. Você consegue pedir o indulto para o juiz do processo, tá? Para o juiz da ação penal. Então, o artigo 12 traz bem explícito aqui. E, por fim, nós tivemos uma comutação, tá? Uma previsão de comutação jamais prevista aí na história dos decretos. É uma comutação, gente, aplicada para quem está cumprindo pena de prestação de serviços à comunidade, tá? Se você tem algum cliente que está cumprindo pena de serviço comunitário, você consegue pedir a comutação da pena remanescente dessa prestação pecuniária, desde que tenha cumprido pelo menos 1/6 da pena. Aí, eu não trouxe os parágrafos que estão no artigo 5º, do 15º, vocês dão uma olhada posteriormente, mas ele dá uma forma de calcular essa comutação. O que eu acredito que nós vamos ter que fazer para pedir essa comutação?
não tem como a gente calcular um cesto de serviço comunitário. O serviço comunitário é feito por hora. Às vezes nem tem no processo quantas horas o seu cliente cumpriu. O que dá para fazer? O que eu pensei em fazer? Peticionar na execução penal, solicitando para o juiz para que oficie o local onde ele presta o serviço e eles enviem a informação de quantas horas foi cumprida. E o próprio cartório da VEP faz esse cálculo, vê se tem esse um cesto de pena cumprida. Porque se tiver, você consegue diminuir aí o tempo dele prestar serviço comunitário. Porque todo cliente odeia prestar serviço comunitário. Então, se você conseguir diminuir isso, você cobra lá, às vezes, 2, 3 mil reais por um pedido para diminuir o tempo de prestação de serviço comunitário, tá? Então, é bem simplesinho, tem que ter cumprido um cesto. Como eu sei, faz uma petição, pede para o cartório fazer esse levantamento, e aí você pede a aplicação do artigo 5º do decreto, tá? Vamos, então, gente, em como fazer a petição, tá? Como fazer a petição. Pessoal, eu costumo ser muito básica, vocês vão ver nesse tipo de pedido. Como eu tenho um decreto muito conflitante, eu entendo que cada juiz vai entender de uma forma. Às vezes, você vai ser chamado, você por alguém, por algum condenado, para analisar um indulto de um preso que está respondendo ou está cumprindo pena no estado de São Paulo. Você pode ser chamado por um preso ou por um condenado de Maringá, de Sarandi, de Cruzeiro do Oeste. Então, cada local vai ter o seu juízo da execução. Sabe lá Deus como que os juízes vão interpretar esse decreto. Maringá está bem benéfico, tá? Ele interpreta dessa forma que eu passei para vocês. E já Londrina não está interpretando dessa forma. Então, se eu não sei como o juiz está interpretando, o que eu faço? Eu não coloco na minha petição toda essa problemática. Eu sou bem direta. Eu peço somente a aplicação do artigo 5º. Vou abrir aqui uma petição para vocês, diretamente do processo. Esses dias um colega me ligou e falou, Thaisa, como você está fazendo a petição? Eu falei, uma página. Uma página. Aí você fala, tá, mas e todo esse problema? Vou explicar para vocês o que vocês vão fazer. Doutora, Vou te perguntar. que nem assim, o doutor Eduardo aqui, o promotor, ele pegou aquele artigo que estava complicando tudo para não conceder, né? Ele aplica o artigo 11 e ele fala que soma tudo e aí não pode enquanto não cumprir o total da pena. E se na própria petição, que nem colocar lá que tem esses impeditivos e tal, porém ele precisa ser mais benéfico. Só um minutinho. Sim. Desculpa, meu filho entrou aqui. Não, Então, assim, pegar e colocar lá que tem que ser mais benéfico e dar que nem como se fosse uma aula aí na petição. Sim, você vai fazer isso, Johanna, se você... Interessante, né? Isso, é muito importante, com certeza, mas você vai fazer isso se você já souber qual é o entendimento daquele juízo. Então, por exemplo, quem for hoje pedir um indulto em Londrina, pode fazer a petição detalhada. Se for fazer em Maringá, tranquilo, não precisa pôr nada disso, porque a gente sabe que o juiz não está considerando desse jeito. Sim. Mas, por exemplo, se eu vou fazer numa cidade que eu nunca trabalhei, que eu não sei qual é o entendimento, eu não vi nenhuma decisão do juiz. Faz uma E eu petição simples. faz a petição simples, porque senão, sabe o que vai acontecer? Você vai abrir brecha para ele dizer o seguinte: nossa, verdade, ó, tem essa problemática, não vamos aplicar, não. Entendeu? Sim. Então, Londrina pode fazer muito bem detalhada, viu? Porque Londrina. Perfeito. Deixa eu passar aqui para vocês a petição. Tá. Vamos lá.
Essa foi uma petição que deu certo, tá? Aqui em Maringá. Foi uma das. Eu mandei o parecer do Ministério Público desse caso para vocês, que é o do Felipe Gustavo Strapasson, porque como o juiz de Maringá, ele vai pelo sistema acusatório, quando o promotor vai favorável, ele não fundamenta, ele só fundamenta a sentença dele no sistema acusatório e ele concede. Então, a explicação vai estar no parecer do Ministério Público. Então, bem simplesinho, enderecei a vara de execuções penais, já coloco dos fatos, dos fundamentos juntos, tá? O Felipe mesmo, ó, tinha um total de 38 anos. O Felipe tem 2 homicídios, tá? Ele tem um homicídio, um homicídio, uma tentativa, ele tem tráfico de drogas, ele tem todos os crimes que você pode imaginar na condenação dele. E aí, nessa situação em específico, ele tinha uma posse de arma, tá? Do artigo 12, e ele tinha um artigo 33, só que lá na condenação, ela é tráfico privilegiado, tá? Então, aqui a gente colocou somente a pena de reclusão de 1 a 3 anos, a pena de reclusão do tráfico é de 5 a 15, tá? Mas, nesse caso, o tráfico dele foi privilegiado. Vou mostrar para vocês como a gente analisa, tá? Então, ele não era crime impeditivo nessa situação, dessa ação penal em específico, que ele foi condenado, tá? E aí, nós pedimos o indulto, ó. Colocamos o artigo 5º, tá? Colocamos que a pena é aplicada, considerada individualmente, a pena máxima privativa de liberdade, ó. E daí nós viemos aqui, colocamos que nós pedimos o indulto sobre o artigo 12, tá? E coloco especificamente no pedido qual ação penal que eu quero que indulta e qual é o crime que eu quero o indulto, tá? Aí a promotora veio aqui, deixa eu achar, aqui, ó. Veio a promotora, ó, de forma bem simples também, sucinta, tá? A promotora de Maringá veio e deu o parecer aqui, ó. Por seu turno, ó, a pedido de indulto da pena imposta ao sentenciado na ação penal número tal, ó, por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, entre aspas, pena de 1 ano de detenção. Na mesma ação, ó, ele teve o tráfico privilegiado, que foi de 1 ano e 8 meses. Contudo, ela coloca que a pena máxima em abstrato para o tráfico é 15 anos. Então, veja que mesmo que foi privilegiado, a promotora entendeu que a pena máxima do tráfico, de fato, é 15 anos, então não caberia, tá? Aí ela mesmo coloca o artigo 5º novamente, ó. E daí ela fala, ó, da análise do supracitado artigo, vê-se que não há necessidade de um período mínimo de cumprimento de pena, tá, para concessão do indulto, e que, na hipótese de concurso de crimes, será considerada individualmente a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal. E aí ela foi favorável e o juiz concedeu o indulto dessa posse ilegal de arma de fogo do Felipe, com base somente no artigo 5º, ou seja, o homicídio, o tráfico, o outro tráfico de drogas, que ele tem o tráfico hediondo, que ele foi condenado a 6 anos e pouco, a tentativa de homicídio, nenhum crime desse foi considerado. Por quê? Porque eles não foram nessa ação penal. Eles não foram nessa ação penal. Ela soube interpretar também o decreto, né? Foi favorável a interpretação dela, né? Exato, ela interpretou de forma mais benéfica, né? Mas, na verdade, Keren, se você for ver o artigo 7º do decreto, lá no parágrafo, que é aí que entra aquele detalhezinho, que, ó, perdão, o 7º não, do 11, e entra esse detalhe, onde ele veda a concessão, ele fala aqui, ó, o que vocês têm que grifar. Por exemplo, o juiz de Londrina, na hipótese de haver concurso com crimes a que se refere o artigo 7º. Então, tem que haver o concurso. O que é o concurso? Concurso material, ou concurso formal. Então, eu entendo que os crimes têm que ser praticados naquela mesma circunstância. Entendeu? O fato de estar tudo somado na mesma execução penal não dá ensejo porque tem essa brecha aqui no parágrafo. Entendeu? Mas é conflitante. É conflitante, mas é igual você falou, ela interpretou de uma forma benéfica, né? Na verdade, é a correta. Não é que é puxando a sardinha, mas
É que o promotor de Londrina já quis, vou liberar, não vou. Então, ele criou um obstáculo na interpretação dele, né? Na verdade, ele não aceitava nem quando houve a alteração do artigo 112, que mudou para 40%, 60% e passou a ser exigido a reincidência específica para crime hediondo, ele recorria, ele agravava de todas as decisões que era concedida a alteração da fração. Então, ele não é padrão. Mas o juiz foi na dele nessa, negou. Uhum. E nós vamos ter que recorrer. Gente, o caso do Felipe mesmo. Eu venho aqui na aba ó, processos criminais, talvez seja uma forma mais fácil de analisar, e nessa aba da execução penal, ela contém todos os processos individualmente, cada processo, cada ação penal que aquele condenado respondeu, tá? E aí, quando eu aperto nesse maisinho aqui, não sei se está dando para ver, ó, tem aqui, ó, pena originária, recurso especial. Então, o Felipe, nessa condenação, ele tinha 19 anos, caiu para 18. Quando eu clico novamente nesse mais, ele mostra todos os crimes dessa ação penal, entendeu? E aí eu consigo ver se tem crime que cabe o indulto. Aqui vocês podem ver que nenhum cabe o indulto. O artigo 16 é pena máxima, mesmo que, digamos que o artigo 16, que é a posse ou porte de uso restrito, não tivesse pena em abstrato maior que 5 anos, tá? Ele não conseguiria o indulto porque ele teve a 157, 244B e o artigo 33, tudo na mesma ação penal. Tudo crime impeditivo. Então, já não conseguiria indultar, tá? E aqui é a que ele ganhou. Ele começou com essa pena em 5 anos, enfim, finalizou aqui, ó, 2 e 8, ó, 1 ano no artigo 12, 1 ano e 8 no 33, parágrafo 4º. Então, foi por aqui que eu consegui ver, que eu falei, opa, essa pena, Felipe consegue indultar o porte, a posse de arma, tá? Aí, já nesse aqui, ó, é o artigo 121, então eu não consigo benefício nenhum, tá? Tem um caso que eu tenho um cliente que cumpriu, deixa eu ver se eu lembro agora o nome dele, Éder Luciano. Deixa eu tentar só Luciano. É o Ederson Luciano da Silva. Ó, esse caso do Ederson, eu venho aqui nos processos criminais dele, e ele teve um roubo agravado. Deixa eu ver se é esse caso, se estiver me falando na memória. Ó, 2 roubos agravados. Ele teve o artigo 129 de violência doméstica e ele teve um porte de arma, tá? Ele teve um porte de arma. Deixa eu ver se é esse caso que ele já tem praticamente todos os crimes impeditivos. Gente, quando eu venho na linha do tempo detalhada, eu consigo ver, lógico, não vou explicar aqui agora sobre isso porque leva tempo, mas eu consigo ver cada época do ano quanto que o meu cliente cumpriu de cada condenação, tá? Então, vamos lá para 25 de dezembro de 2022. Ó, vocês vão ver aqui, ó, decreto 25 de dezembro de 2022. Ó, ele não tem nada do porte de arma dele cumprido, tá? E aqui eu vejo que ele também não tem o total dos crimes impeditivos cumprido. Só que como esses crimes impeditivos forem ações penais diferentes, ele não está em concurso com porte, nós pedimos o indulto em cima do porte. O dele não foi julgado ainda, mas é Maringá, então ele vai ser concedido, tá? Ele vai ser concedido, ou seja, 2 anos a menos. Hoje o Ederson está em regime aberto, mas vão ser 2 anos a menos para ele assinar no fórum. Se amanhã ou depois ele cometer um novo crime, vai ser 2 anos a menos para somar. E se ele estivesse preso, 2 anos num sexto corresponderia a 4 meses a menos na prisão. Então, isso faz muita diferença para a vida do condenado. Então, pela linha do tempo, eu consigo ver também se aquela pena que eu quero indultar, ela ainda está inteira. E aí eu consigo ter ideia de quanto vai derrubar
no cumprimento dele. Até isso para você poder argumentar. Você poder olhar para o teu cliente e falar, digamos que ele tivesse um semiaberto. Você falar, olha, vai cair 4 meses do seu cumprimento. Então, você consegue argumentar isso com o cliente, tá? Mas vamos voltar lá para a petição. Então, vocês viram que eu fiz a petição bem sucinta, tá? Como a Johanna falou, digamos que eu vou entrar em Londrina. Eu sei que Londrina não concede, né? Que Londrina entende da pior forma possível. O que eu faço se eu tiver entrado com a petição simples? Ah, Thaisa, mas eu entrei com essa petição simples e aí o promotor entendeu daquela forma que o promotor de Londrina entende, daquela forma mais difícil, né, de interpretar. Vocês vão sempre estar de olho no andamento dos seus pedidos, tá? Então, o que acontece? Você viu... Deixa eu puxar meu WhatsApp aqui, que tá fazendo barulho aí para vocês também, né? Digamos que vocês viram que o promotor se manifestou dessa forma. Você, mais que depressa, já deixa uma petição pronta para essa situação, já deixa o seu parecer pronto para essa situação. E aí, antes de concluir o processo, você corre e protocola a petição, tá? Ó, nesse caso do Daniel, eu fiz a petição do indulto dessa forma simplesinha, ó, pedindo o indulto sobre uma pena de receptação, tá vendo? E aí o promotor se manifestou aqui, ó, em pouquíssimas palavras, na verdade, ele transcreveu o artigo 7º inteiro, tá? E como o Daniel tinha condenação por tráfico, ele grifou, e aí ele até grifou o parágrafo único falando do impedimento, mas ele não interpretou que o parágrafo único diz na hipótese de haver concurso com os crimes que se refere ao artigo 7º. Como nessa situação eu não tinha deixado uma petição pronta, assim, bonita, bem fundamentada, eu corri, porque o que acontece? Maringá, quando você tem um parecer contrário, o juiz, o cartório te intima para se manifestar. Londrina, não. Londrina deu o parecer, vai para o juiz. Então, eu corri ali numa petição online mesmo e destaquei essa situação, ó, que na hipótese de haver concurso com os crimes que se refere ao artigo 7º, esse 180 do Daniel não estava em concurso com crime de tráfico de drogas, era outra ação penal. Não havia esse concurso de crime. Então, ó, na hipótese de haver concurso com o crime impeditivo, não havia. Então, eu corri e me manifestei. Então, se você for analisar, tá? Se você for analisar, se você for fazer o pedido e você não sabe qual é o entendimento do juiz, faz uma petiçãozinha simples para você não dar margem de alertar os problemas desse decreto, tá? Agora, digamos que você saiba, por exemplo, o cliente de Londrina te procurou. Você sabe que o entendimento está assim. Você vai ter que fazer uma petição detalhada. E, principalmente, gente, agravar da decisão. Negou, você vai ter que agravar. Já no agravo, você não vai fazer a petiçãozinha simples. No agravo, você vai rebater todas essas circunstâncias e demonstrar que tem que haver, que tem que ser interpretada da forma mais benéfica. E assim, não é uma interpretação também sem fundamento, tá? Tem fundamento a interpretação, porque o parágrafo único do artigo 7º deixa bem claro que deve haver, só vai ser impedido se haver concurso com os crimes que se refere ao artigo 7º. Então, destaca, passa um negrito com sublinhado, com uma tarja amarela por cima, um marca-texto, deixa bem marcadinho isso para mostrar para o tribunal. E eu acredito que o tribunal vai interpretar desse jeito, até porque é a forma mais benéfica, tá? Deixa eu voltar aqui para os nossos slides. Deixa eu mostrar a decisão do Daniel, né? Não mostrei a decisão do Daniel. Aqui, ó, indeferido o pedido. Nem fui intimada ainda, tá? Nem fui intimada ainda. Aqui. O juiz destaca, tá vendo que ele destaca a primeira parte,
E ele não destaca, né, a segunda parte, que fala do concurso com os crimes do artigo 7º. Ele ignora, ele simplesmente finge que não vê. Então, ele fala que deve cumprir integralmente as penas oriundas dos delitos impeditivos. Gente, aqui Londrina também é um caso um pouco à parte. Hoje eu fui fazer um agravo de uma decisão absurda de Londrina, onde quem faz o meu curso de execução sabe que pena de detenção não pode integrar o somatório do regime fechado, para quem está em regime fechado. E quando eu pedi o afastamento dessas condenações, o juiz deu uma decisão dizendo que não iria afastar, porque mesmo que ele afastasse, o preso ia continuar em regime fechado. Então, que diferença ia fazer ele afastar do somatório? Um absurdo. Então, Londrina tem umas coisas assim. Mas pode ir nessa linha, que é certeza que a gente ganha lá no tribunal. Tá? Vamos voltar aqui para os slides. Um pouco confuso, né, pessoal? Mas com o dia a dia que vocês forem fazendo, vocês podem ir me mandando, tirando dúvidas também, que eu vou ajudando vocês, tá? Parece um pouquinho confuso, mas conforme vocês forem fazendo, vocês vão destravando isso aí. E agora eu quero abrir mesmo para vocês, para gente tirar dúvida, explicar o que precisar explicar de novo, falar o que foi a dúvida maior de vocês em relação à aplicação do decreto. Acredito que são várias, isso a gente consegue analisar melhor quando vai olhar uma execução penal, mas eu acho interessante vocês exporem aqui as dúvidas. Inclusive, gente, às vezes a dúvida sua é a dúvida do colega. Então, não deixa de perguntar. Às vezes a pessoa fica com vergonha de perguntar, a outra também fica com vergonha de perguntar, e na verdade era a dúvida de todo mundo. Então, eu queria poder abrir para vocês e vocês também dar um feedback. Thaís, ó, não entendi. Thaís, ó, fiquei com dúvida, explica de novo, e eu abro aqui para vocês agora. A Johanna, entendeu, Johanna, o que eu falei da questão da petição, né? Que de Londrina você pode já fazer a petição daquela forma, explicando detalhado. Sim, compreendi. Outra coisa, doutora, mesmo que nem o meu cliente, ele já foi condenado já por receptação, mas teve o recurso, então eu posso protocolar na própria ação penal mesmo com recurso. Isso, qual que foi a pena, Johanna? Nossa, agora eu não me lembro, doutora. Você só tem que observar se de repente ele não pegou um regime aberto com restritivas de direito, que aí entra o artigo 8º. Se ele não pegou restritivas de direito, você consegue protocolar na própria ação penal. Não, mas se eu não me engano, ele não está com restritivo de direito. Certo. Eu tenho que verificar isso amanhã cedo. É bom sempre dar uma olhada. Camila, que também trabalha bastante com execução penal, tá com dificuldade ainda, tá confusa, como que tá? Não, deu para entender bastante, foi ótimo. Agora vamos ver na prática, né, quando o bicho pega mesmo. Sim, com certeza, com certeza. A Keren, aquela situação que você viu, a Keren já pode pedir que vai ser concedido. Menina, eu mandei o WhatsApp aqui pro meu cliente, né? Aí já mandou, né? Eu falei, estou estudando aqui e acho que eu consigo rever aí uns 2 anos do cumprimento da pena, né? Aí ele falou, nossa, eu falei assim, mas então é o seguinte, eu vou cobrar para pedir. Ele falou, eu pago. Perfeito, Keren. Muito bom você colocar isso aqui, porque às vezes o pessoal não tem ideia, gente, do que é a execução penal. Eu falo para todos os meus alunos e o pessoal que faz o curso, a execução penal, ela é uma porta de entrada mesmo para o advogado, às vezes, que quer iniciar na carreira criminal. Por quê? Porque tem muitos erros que você acaba consertando e o cliente, às vezes, fica impressionado. Por exemplo, esse cliente da Keren nem imaginava que ele poderia ganhar um induto. E eles fazem de tudo para que a pena possa ser diminuída.
Inclusive, eu estou em gravação, pessoal, do curso online. Logo eu quero poder divulgar aí para vocês. Quem estiver participando do grupo vai ter um desconto especial. Eu ensino a mexer no sistema CU. O pessoal sabe que meu curso de execução ele é bem completo e bem complexo também, mas dá para aprender tudo. Mas a execução, gente, principalmente é na prática. Vocês vão ouvir aqui, e aplica desse jeito, faz desse jeito. Isso aqui é um feedback para vocês. Então, na hora que vocês sentarem, vai ter dúvida. Você vai falar, meu Deus, mas espera, será que foi assim? Será que não foi? Pode mandar no grupo. Eu quero que o grupo seja um caminho para vocês compartilharem as dúvidas, um poder ir ajudando o outro. E eu acho muito importante também ir postando decisões. Quem tiver, por exemplo, a Keren, se der certo esse teu pedido, joga para a gente no grupo, mostra que deu certo. Se alguém tiver de outra cidade e conseguiu o indulto, manda para a gente dar uma olhada para poder saber como que tá os entendimentos nas outras cidades. E o grupo também não é só para o indulto, tá, gente? É para execução penal no geral. Tendo dúvida, pode mandar. O pessoal sabe que eu sempre mando também decisões, agravos, que a gente vai ganhando aqui no tribunal. E eu gosto muito de compartilhar isso daí com vocês. E eu espero poder ter agregado aqui hoje para vocês aqui um pouco de poder aplicar esse decreto a partir de amanhã. Tá? Thaisa, eu acho Pode que é falar. justamente isso. A aula foi perfeita, esclareceu muito, ficou bem claro. Só que na hora que a gente for aplicar, né, que a gente for fazer aquele levantamento, pegar todos os clientes que a gente tem ideia que talvez dê certo, né, vai surgir a dúvida. E aí é a hora que a gente vai te gritar. A Amanda fez meu curso presencial, ela sabe, sempre que elas estão com o BO no escritório, um problema, elas me gritam. Às vezes eu demoro um pouco para responder por conta da correria, mas eu nunca deixo de poder auxiliar ali. Mas, gente, eu vou mandar para vocês ali esse resuminho. Faz um passo a passo. Eu mesmo fiquei quase uma semana aqui no escritório por conta da correria, mas eu tirei várias horas do dia e eu fui olhando execução por execução que eu tinha habilitado dos meus clientes e eu fiz uma lista de indultos e saí ali vendendo os meus indultos. Pessoal, a advocacia, querendo ou não, ela não deixa de ser um comércio também. A gente tem que vender o nosso peixe, a gente tem que vender o nosso produto e a gente tem que chegar no cliente e mostrar que a gente entende, principalmente, daquele produto que nós estamos vendendo, que no nosso caso aqui da advocacia criminal são os pedidos, são a defesa. Então, é muito importante que vocês, como advogados, sempre se posicionem, sempre estudem, nunca deixem de estudar e vão atrás mesmo. Dúvida sempre vai ter. A gente não nasceu sabendo tudo. Eu mesmo, quando peguei o decreto, estudei no final do ano, lendo, relendo, quebrando a cabeça para entender esse decreto, para criar a interpretação e poder estar aqui hoje passando para vocês, tá? Mais um feedback antes que encerra, Thaís. Conforme você foi abrindo, durante a aula eu fui abrindo as abas aqui e tentando olhar, mas aí você ensinando a parte ali de acessar o processo criminal, abrir já a pena, porque eu estava abrindo processo por processo, então tudo isso já é uma ajuda sensacional. Sim, você usa em muitos caminhos que ajudam o advogado, né? O pessoal que já fez meu curso sabe que eu ensino esse passo a passo do sistema. Eu até gravei um módulo disso, sábado, passei o dia inteiro gravando, ensinando a mexer no sistema. Tem uma aula de 40 minutos seguidos, assim, só abrindo aba por aba e ensinando. Então, existem abas que facilitam, que cortam o caminho. Aí você está lá no meio do processo, perdido, um monte de movimentação. E aí você vai lá na aba, clica em processo, já consegue ver tudo. Mas deu para entender, para procurar melhor daí, querem agora? Ah, perfeito, já estou super empolgada aqui. Ai, fico feliz. Pessoal, a aula é isso. Se alguém mais tiver dúvida, não fique com vergonha, pergunte. De inúmeras vezes, eu termino às vezes o curso e alguém faz a pergunta. Fiquei com vergonha de perguntar. Pergunta, que a sua dúvida também é a dúvida do colega, tá? Eu acho que eu estou compartilhando o slide ainda, gente, é impressão minha. Eu vou mandar para vocês os slides, porque às vezes tem alguma dúvida, você corre lá, que nos slides
tem um pouco de explicação. Eu vou mandar para vocês agora esse resuminho que eu fiz, que é um resuminho até para ajudar o pessoal aqui do escritório também, e às vezes até eu fiz para mim mesmo me orientar no momento de procurar. E vocês vão usando isso e aplicando. Tendo dúvida, corre no grupo e pergunta que a gente compartilha. Tá legal? Pessoal, último momento. Mais alguém quer falar alguma coisa? Obrigado pela aula magistral, doutora. Ai, Armando, que bom que você conseguiu assistir um pouco, Armando. Pouquinho. O Armando foi aluno aí do último curso presencial. Quero ver se eu abro outra turma do curso presencial logo, em breve. Tem bastante novidade aí para vocês. Vou começar também, talvez, umas mentorias online aí. Estou para divulgar para vocês. E, gente, só não deixem de trabalhar na execução penal, porque é uma área que o advogado criminalista necessita e para o escritório, assim, é rentável, para a autoridade do advogado é muito importante. Tá legal? Uma coisa que precisa lembrar também é que muita gente acha que quem faz execução penal fica preso ao cliente. Não, isso não acontece. Ah, não. O advogado, ele, na verdade, ele vai ficar preso ao cliente se ele não souber lidar com o cliente, ter o jogo de cintura com o cliente. A área criminal não é fácil, mas o advogado, com os acertos e erros, ele vai aprendendo a lidar. Então, eu sempre falo muito isso no meu curso também. O que eu puder ir dando para vocês de dica prática aí também, com certeza eu vou colaborando com isso. Obrigado, Thaisa. Boa noite para vocês. De nada, gente. Uma boa noite a todos e conversamos lá no grupo. Qualquer dúvida pode mandar. Um abraço, um beijo para todo mundo. Obrigada, Thaisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, doutora, pela aula, foi excelente. Obrigada, gente. Obrigada, doutora. A aula foi ótima. Muito obrigada, viu?